E aí, meus queridos e meus queridos, tudo bem com vocês? Muito bem, na aula de hoje vamos começar o estudo dos processos de eletrização. O que são processos de eletrização, gente? É um processo pelo qual um corpo é eletrizado, processo pelo qual um corpo adquire carga elétrica. Nós vimos na aula passada que todo corpo, toda matéria, né, tem a propriedade de eletricidade na sua composição, só que nem sempre ela se manifesta, certo? Porque todo corpo na natureza se apresenta de forma neutra, naturalmente, ok? Então ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Tem que acontecer alguma coisa com esse corpo, certo? E ele ser de um determinado material, né? Para que ele passe a mostrar, a exibir carga elétrica. Ok? Então primeiro eu vou demonstrar o primeiro tipo de processo de eletrização, né? Primeiro processo, que é a eletrização por atrito, que a gente vai estudar hoje, certo? Em outros vídeos nós vamos estudar as outras duas formas de eletrização. Então, primeira característica do processo de eletrização por atrito, gente. Ele é um processo que acontece basicamente entre isolantes. Não quer dizer que você não consegue eletrizar um corpo condutor por meio do atrito. Você consegue, tá? Mas, em geral, quando você precisa eletrizar, não, mas se você vai eletrizar um corpo que é do tipo isolante, tá? Você usa o processo de eletrização por atrito, ok? Professor, eu não sei o que é isolante, o que é condutor, né? Eu não sei, eu não lembro o que é isso daí. Bom, aqui no nosso curso, quando a gente fala em isolante condutor, a gente está pensando naquela nomenclatura mais associada ao nosso cotidiano. Então, materiais do seu cotidiano que você sabe que conduzem ou que você sabe que são isolantes, certo? Plástico é isolante, madeira, né, isolante, tá? A maioria dos metais são condutores, né? Todos os metais são condutores e por aí vai, beleza? A diferença entre um isolante e um condutor, nós vamos discutir mais nas aulas que estão por vir, porque está relacionado em como a carga se distribui, certo? Num corpo desse tipo, no isolante e no condutor, tá? Está relacionado com o grau de liberdade dos elétrons na composição desse corpo, tá? Então, todo corpo tem elétrons que são chamados de elétrons livres, certo? Que são elétrons que eles não estão ligados a um átomo específico. Eles fazem parte do corpo, tá? Eles têm um grau de liberdade maior. Nos condutores há uma concentração bem maior desses elétrons livres. Basicamente é isso. Por isso que eles têm facilidade em conduzir eletricidade. Ok? Então deixa eu demonstrar a eletrização por atrito para vocês. Ó, eu tenho um canudinho plástico aqui. Acabei de perceber que minha lousa é branca, a parede é branca, então provavelmente não vou conseguir mostrar aqui na parede para vocês, eu vou mostrar de um outro jeito. E aqui eu tenho um pedaço de papel, certo? São ambos isolantes. E aí eu vou atritar, ó, o processo consiste nisso. Vou atritar, tá? O canudinho, e ele vai ter uma característica que normalmente ele não tem, certo? E essa característica ele exibe por causa da carga elétrica, uma interação do tipo elétrica. Como vocês não vão enxergar aqui na parede, eu vou fazer o seguinte, ó, se liga. Pera aí, não. Tchá! Aqui, ó, tchá! Beleza? Então dá uma olhada aqui, ó, nesse canudinho. Eu vou colocar ele próximo do monitor aqui do meu computador. Olha o que acontece. Viu? Ficou grudado, tá? O canudinho está grudado ali, por quê? Porque ele adquiriu uma carga elétrica, certo? O monitor está neutro, e aí o monitor e ele então sofrem atração eletrostática e aí o canudinho fica grudado. O canudinho fica grudado ali, gente, tá? Porque, obviamente, a massa dele é muito pequena, então a força eletrostática é suficiente para manter ele parado ali, tá? Depois a gente vai explicar o porquê que um corpo neutro é atraído ou atrai um corpo carregado, que vocês podem estar se perguntando assim da outra aula, né? Professor, mas você não falou que a atração só acontece entre corpos que têm cargas opostas? Tá? O canudinho tem carga, mas o monitor não tem, né? Pois é, mas corpos que são neutros interagem eletricamente também, tá? Adiantando, eles sempre são atraídos e sempre atraem corpos carregados. Não importa a carga. Tudo bem? Beleza?
Muito bem, então. Então, depois dessa demonstração, eu vou fechar aqui um pouquinho essa câmera, já já eu volto nela, tá? Para continuar a aulinha aqui. Então, vamos repassar aqui. O que que aconteceu durante o atrito, ó? Então, em geral, acontece entre isolantes. Dois isolantes neutros são atritados e trocam elétrons. O que que isso quer dizer? Durante o atrito, gente, o que que acontece quando dois corpos encostam, do ponto de vista microscópico, né? Você tem as nuvens eletrônicas de um corpo encostando nas nuvens eletrônicas do outro. Imagine, tá, a região, tá, das nuvens eletrônicas em torno dos átomos ali que ficam no limite do corpo, eles se encostando. Então eles encostam e elas dão uma entrelaçada, certo? Beleza? Quando você atrita um corpo no outro, vira um caos ali, tá? Então você está, na verdade, exercendo uma força em ambos os corpos, tanto no papel quanto no canudinho, tá? Essa força já é suficiente para retirar os elétrons que estão na camada de valência, são elétrons que estão mais afastados, né? Portanto, a força que mantém eles presos ao núcleo é uma força menos intensa, então essa força já é suficiente para retirar esses elétrons e aí você tem uma transição de elétrons, certo? Professor, mas você falou que é sempre um corpo que cede e o outro que recebe. Pois é, no final é assim que a gente vai estudar. Um corpo recebeu, o outro cedeu. Mas durante o atrito acontece transição de elétrons, vai tudo quanto é canto ali, certo? O que acontece é que sempre vai ter um corpo, gente, sempre vai ter um dos corpos que tem uma tendência maior a ceder elétrons do que o outro, certo? Sempre vai ter um corpo que tem uma tendência maior. Então ele acaba cedendo mais. Aí no final das contas, o que acontece? É como se um corpo tivesse cedido e o outro recebido, que basicamente foi isso. Certo? Há uma troca de elétrons, mas tem um corpo que sempre troca mais, digamos assim. Entendeu? Ele sempre cede mais. Tá? Aí no final do procedimento, ambos os corpos ficam eletrizados com cargas opostas. Por quê? Porque eles iniciaram o processo neutros. Então, ambos, no início do processo de eletrização, têm o mesmo número de prótons e elétrons, certo? Se um cede elétrons, ele fica com elétrons em falta. Então ele vai ficar com um excesso de prótons, quer dizer que a carga dele no final vai ser positiva. Agora, esses elétrons que saíram dele foram para onde? Sumiram? Não, foram para o outro corpo, certo? Então vamos supor que o canudinho aqui ficou positivo, por exemplo. Ele que cedeu elétrons para o papel, tá? Tô supondo aqui, tá? O que acontece? Ó, você tem o canudinho e aqui ambos estão neutros, certo? Beleza? Aí quando você atrita, tá, os dois corpos, você tem uma quantidade de elétrons que, ó, tem uma quantidade de elétrons aqui que migram para o papel. E aí, no final, o que aconteceu com o canudinho? O canudinho cedeu elétrons, ele ficou com carga positiva, e o papel que recebeu elétrons ficou com carga negativa, tá? Esse esqueminha aqui é só para vocês entenderem um pouco como que acontece o procedimento, tá? Primeiro os dois corpos estão neutros, eu acho que é bom até dar uma completada aqui, ó. Vou escrever aqui assim, ó. Depois vocês tiram um print aí da lousa, né? Ambos neutros, tá? Aqui está acontecendo o atrito, certo? E aqui eles estão com cargas opostas. Na eletrização por atrito é sempre assim. Sempre assim. Dois isolantes neutros, atrito. Um corpo tem uma tendência maior de ceder elétrons. Ele acaba ficando positivo. E o outro corpo que recebeu elétrons fica negativo durante o atrito. Cargas opostas no final. Beleza? Ah, professor, tem como saber qual corpo que tem uma tendência maior a ceder elétrons do que o outro, né? Tem como saber isso daí sim, tá? Eu vou mostrar uma forma de descobrir qual é o tipo de carga que um corpo adquire depois de ser eletrizado, beleza? Aqui eu vou utilizar esse equipamento aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, tá? Vou mostrar na câmera aqui para vocês, que é o que nós chamamos de eletroscópio, mas ele é um eletroscópio especial, ele é chamado eletroscópio eletrônico, tá? O que é um eletroscópio? Basicamente uma coisa que vai detectar a carga elétrica. Será que tem carga ali naquele corpo? E o que é? Eu tenho um circuitinho,
circuitinho eletrônico aqui, tá? Aqui, ó. Tem um circuitinho eletrônico ali, tá? Na base aqui do fio, basicamente, o que é? É a base de uma antena, tá vendo? Isso daqui é uma antena. E aí, o circuito vai fechar sempre que a base da antena aqui, tá? Fica mais positiva, certo? O funcionamento desse cara aqui a gente volta a tratar mais adiante. Mas basicamente o que acontece? O circuito fecha, aí você vê que tem um LEDzinho aqui, uma buzininha, então vai acender o LED e tocar um sonzinho, né? Quando um corpo positivo for aproximado dele, ou quando um corpo negativo for afastado. Se você afasta um corpo positivo, não fecha o circuito. Se você aproxima um corpo negativo, não fecha o circuito. Então, se apitar enquanto eu aproximo um corpo, quer dizer que o corpo é positivo, certo? E se apitar quando eu afastar um corpo, quer dizer que o corpo é negativo. Beleza? Deixa eu dar um exemplo para vocês de como é interessante esse tipo de estudo aí. Aqui eu tenho, ó, 2 pedaços de plástico. Tem um aqui, ó, vou colocar na frente da minha cara, certo? Um é branco, o outro é transparente. Se eu der esses pedaços de plástico na sua mão e perguntar o que é isso, provavelmente você vai falar, tá, professor, é 2 pedaços de plástico. Um é branco, o outro é transparente, certo? Pois é, mas a composição química deles é diferente. Esse daqui é feito de PVC, esse branquinho. E esse daqui é acrílico, na verdade. Ok? E aí que vamos ver o que acontece com eles quando eu atrito esses corpos com o papel. Ambos eu vou atritar com o papel, tá? Então, ó, deixa eu ligar a câmera para mostrar para vocês onde eu vou deixar o meu eletroscópio. Vou deixar o eletroscópio aqui, ó, certo? Tá aqui. Aí eu vou atritar o corpo e vou aproximar aqui para vocês verem, ó, tá vendo? O acrílico é transparente, então você tem que olhar na minha mão para ver se eu tô aproximando ou afastando, né? Não sei se dá para ver aí. Então, primeiro, ó, peguei aqui um pedacinho de acrílico, o papel e vou atritar, tá? Promover a eletrização por atrito desse equipamento. Atrita bem o garotão. E agora se liga, ó. Olha o que acontece quando eu aproximo o acrílico depois de atritar ele com o papel. Você está dando para ver o LEDzinho acender aí? Agora dá, né? A hora que eu aproximo, ele liga. A hora que eu afasto, desliga, ó. Quer dizer que o acrílico, depois que é tritado com papel, ele fica positivo. Ele fica positivo, beleza? Muito bem. Agora, gente, olha só o que eu vou fazer. Vou até deixar ligado esse cara aí. Ele fica fazendo um barulhinho, mas enfim, depois eu desligo. Agora eu vou atritar o pedaço de PVC com o papel. Vamos ver o que acontece. Podia fazer igual naqueles programas de culinária. Solta o som, DJ! Começa a tocar uma sonzeira. Por que eu falei isso? É pra ser uma aula, né? Ficar falando essas porcarias. Mas enfim, bom, já era. Vamos lá. PVC devidamente atritado. Vou aproximar. Xiii. Agora eu vou afastar. Olha que belezinha. Quando eu aproximo não acontece nada. Quando eu afasto o circuito é fechado. Tá vendo aí? Então, gente, o que isso quer dizer? Tá? Que quando eu atrito o acrílico e o PVC... Ai, meu Deus do céu. Tá funcionando, né, filho? Tá funcionando. Ó. Isso daqui, gente, vocês vão me perguntar, deixa eu falar rapidinho. Esse equipamento aqui, tá? Eu ganhei do pessoal da USP, lá do Instituto de Física da USP lá, tá? O pessoal tem um laboratório lá que eles só criam esse tipo de material didático aqui. Eu trabalhei num curso da USP, né? Naquele curso de licenciatura em ciências, tá? E aí eles utilizavam bastante esse tipo de material. Então, um abraço pessoal da USP lá, Paulo e o Cláudio, que cuidavam dessa parte aí, pelo menos com a gente ali, né? Enfim. Então, o que aconteceu? Eu atritei, tá? Eu atritei o papel no acrílico e o acrílico ficou positivo. Então quer dizer que quando o papel
é atritado com acrílico, é o acrílico que cede elétrons para o papel. Então o acrílico fica positivo e o papel fica negativo. Depois eu atritei o PVC com o papel. E aí o que aconteceu? O contrário, é o papel que cedeu elétrons para o PVC. O PVC ficou negativo e o papel ficou positivo. Muito interessante isso, hein? O que isso quer dizer? Que esses dois pedaços de plástico, na verdade, eles ocupam posições diferentes numa coisa que nós chamamos de série triboelétrica. O que é série triboelétrica? É uma forma de categorizar esses isolantes quanto à tendência a ceder elétrons, ou a tendência a ficar positivo quando você atrita um no outro, certo? Então, basicamente, o que eu fiz aqui é pegar 3 materiais e construir uma série triboelétrica com eles. Eu sempre coloco mais acima na minha série aquele corpo que tem uma tendência maior a ceder elétrons. Então, no nosso caso aqui, tá? O corpo que vem primeiro, o material que vem primeiro aqui é o acrílico. Depois vem o papel, depois vem o PVC. Tá? Beleza? E por que é interessante uma outra funcionalidade dessa série aí? Eu não preciso pegar o acrílico e atritar com o PVC para saber que quem vai ficar positivo é o acrílico e o PVC que vai ficar negativo. Entendeu? Então é assim que funciona a série triboelétrica. Depois eu vou colocar para vocês lá na parte de postagens uma tabelinha mais completa, tá? Essa daqui eu só mostrei para você como que a gente chega nela, né? Mas tem uma tabela, existem, tá? Em todo livro tem, você acha rapidinho isso daí no Google Images se você procurar lá, mas eu vou mandar para vocês uma série triboelétrica mais completa, com vidro e tudo mais, tá? Até mesmo materiais, por exemplo, cabelo, pelo humano, a pele, tá? E por aí vai. Beleza, gente? Então, eletrização por atrito, só para a gente fechar aqui. 2 isolantes, inicialmente neutros, tá? Eles são atritados e trocam elétrons. Só que tem um que sempre tem uma tendência maior a ceder elétrons. No final, ambos ficam eletrizados com cargas opostas. Por quê? Aquele que tem uma tendência maior a ceder elétrons, ou que está mais acima na série triboelétrica, ele fica positivo e o outro fica negativo, tá? Eletrização por atrito é isso daí, ok? Professor, tem sempre algumas dúvidas que aparecem quando eu dou essa aula, tanto no presencial também, que é o seguinte, né? Professor, mas você não mostrou que o papel ficou eletrizado positivamente. É que ali é difícil de mostrar que o papel está eletrizado, gente, por quê? Porque ele fica num contato, numa área muito grande com a minha mão. E isso faz com que a carga adquirida pelo papel ali, ela escoe. E mesmo que sobre uma carga na superfície, é muito pequena e não é suficiente para fazer isso que ela faz com o canudinho, certo? De grudar nos lugares aqui, ó. E inclusive você pode grudar onde for, tá? Ele fica grudado, beleza? Tá? Na parede, onde for, ok? Beleza, meus queridos? Então, ó, nessa aulinha aí foi isso. Na próxima a gente vai ver a eletrização por contato, que eu estou terminando de montar os experimentos aqui para conseguir demonstrar para vocês também. E depois tem a eletrização por indução, beleza? Essa semana já começa atividades avaliativas, tá? Bem tranquilo, eu repeti algumas atividades do conteúdo anterior, só para a gente acabar avaliando mesmo. E tem mais umas 2 questõezinhas aqui da eletrização por atrito, que eu nem vou fazer exemplo porque é uma coisa mais conceitual, tenho certeza que vocês vão conseguir resolver. Beleza? Tranquilão? Um abraço para vocês, façam as atividades e me procurem lá no Teams para a gente tirar dúvidas, tá? Gostei muito já dessa primeira semana, que muita gente veio tirar dúvida, algumas pessoas que ano passado não vinham falar comigo, tá? Estão vendo o quão importante é essa ferramenta, que dá pra gente fazer muita coisa no chat ali. Tá? É só você estudar a sua parte ali, se tiver dúvida me chamar, ou se, enfim, conseguir fazer, mas quer dar uma confirmada, me chama, manda a resolução, uma foto da resolução. Gente, dá pra gente aprender, tá? Dá pra gente aprender, dá pra gente fazer um negócio legal. Então, espero vocês lá, beleza? Um abraço.